Boa noite, meus irmãos. Para nós sempre é um motivo de muita alegria poder estarmos juntos, especialmente hoje, culto de ceia do Senhor, trazendo o nosso culto para o Senhor e nesse momento tão particular e especial, refletindo, recebendo a mensagem de Deus para as nossas vidas. Abramos a Bíblia no livro do Evangelho João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 6, vamos ler os 15 primeiros versículos. Vamos ler até o versículo 14. Assim está escrito: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez esta pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Pai, obrigado por tua palavra lida. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Não vou perguntar se você já jantou. Talvez você diga: eu só janto no fellowship, pastor, depois do culto. Não vou perguntar se você já jantou. Mas é comum hoje que eu falo hoje porque nós estamos vivendo o hoje, a nossa geração. É comum nós ouvirmos dos nossos amigos, parentes, pessoas do nosso relacionamento, a preocupação mundial hoje sobre alimento. E as instituições oficiais de países responsáveis sobre essa questão, países que abraçam a vanguarda dessa necessidade mundial, essas instituições, governamentais ou não, têm divulgado esta sentença de que o mundo passará por fome de alimento, fome de pão. Há muitos lugares hoje em que nós temos conhecimento de que as pessoas passam necessidade de alimento. Isto é uma preocupação real, mas nós estamos ouvindo isto com certa veemência de que vai faltar alimento. Não é novidade para vocês o que os americanos estão fazendo. Eles criaram um kit de sobrevivência e estão estocando alimentos em suas casas. É comum vermos, ouvirmos deles que estão fazendo isto porque sabem que dias difíceis virão
para o mundo inteiro. E é comum hoje poder ouvir e saber e compartilhar com eles o que eles têm de reserva em sua casa. Alimentos preparados para durar até 5 anos estão sendo armazenados dentro de casa. Faz parte da oração modelo de Jesus o pedir o pão ao Pai. Na oração conhecida como Pai Nosso, há uma petição muito peculiar ao que nós estamos falando nesse momento. Quando Jesus diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. De tudo que Jesus pediu nessa oração, um modelo ao Pai, modelo porque é para nós, essa oração Jesus ensinou aos discípulos. O pão não ficou de fora. O pão também não foi a prioridade, mas ele não ficou de fora. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Apesar de confiarmos a Deus, o pão de cada dia, o alimento, a provisão, isso não deve ser o motivo maior de crermos em Deus ou de seguirmos a Jesus. Por isso, nós vamos falar nesta noite, lendo sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos falar nesta noite sobre a multiplicação do conhecimento. Ao olhar para a tela e ver essa imagem, podemos ter ideia do que aconteceu naquele momento, onde mais de 5.000 pessoas estavam naquele lugar e Jesus multiplicou os pães e os peixes. Mas eu gostaria que você olhasse para esse texto e mesmo olhando para esta imagem na tela e pudesse descobrir uma outra multiplicação que está acontecendo nesse exato momento também. E para isso vamos refletir sobre alguns pontos, sobre o que é esta multiplicação de conhecimento. Primeiro, versículos 7, 8 e 9. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Irmãos, existe uma necessidade maior do que saciar a fome. Sei que talvez isso possa soar difícil aos seus ouvidos, porque você sempre ouviu desde que você existe que alimento é a necessidade básica. Por isso, a cesta básica. A cesta básica contém os alimentos básicos para uma sobrevivência, para saciar a fome de alguém. Quando nós olhamos para esse texto e refletimos à luz do que Jesus estava fazendo, aproveitando este momento, vamos encontrar a multidão de conhecimento. E o primeiro conhecimento que nós vamos encontrar nesse texto, reconhecendo que Deus pode prover e prover todas as coisas, é que existe uma necessidade maior, existe uma prioridade maior do que mesmo o alimento físico, do que mesmo o pão de cada dia. A necessidade de conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus. O milagre da multiplicação de alimentos não era o objetivo ali, mas foi o meio pelo qual o povo reconheceu Jesus. Vocês lembram que no final, no versículo 14, o povo reconhece que Jesus era o profeta que realmente deveria vir ao mundo. O povo queria ouvir a Jesus, o povo queria estar perto de Jesus, o povo fazia todo o sacrifício. Tudo estava sendo justificado de estar ali. Mateus, quando fala sobre esse texto, este episódio, ele fala que já foi à tardinha, já estava se aproximando a noite, e era a hora das pessoas voltarem para suas casas. E Mateus até diz que
que os discípulos aconselharam a Jesus para despedir o povo, para que eles voltassem para suas casas. Enquanto alguns estavam se preocupando ou preocupados em saciar a fome física, havia ali uma fome espiritual, que precisava ser saciada pelo conhecimento espiritual. Por isso que Jesus logo pergunta a Filipe: o que fazer? Onde conseguir recurso, alimento para todo esse povo? E Filipe, mesmo conhecendo Jesus quem é, apresenta dificuldades para Jesus, valores financeiros para Jesus, coisas impossíveis para eles naquele momento. E vem o André e complica a sentença. Vem o André e complica ainda mais a sentença do raciocínio humano. Aqui está um jovem que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para alimentar esta multidão? Percebe que o quanto o conhecimento deles precisava ser multiplicado. Em segundo lugar, multiplicação do conhecimento, porque na multiplicação dos pães todos são gratos igualmente pelo mesmo alimento. Ser grato com o tipo de alimento que se tem. Imagino que alguém poderia levantar a mão e dizer assim: não pode vir um hambúrguer aí não? Caminhei o dia todo. Alguém poderia levantar a mão e dizer: será que alguém trouxe uma salada? Né? Não, sem sal, por favor. Quando Jesus multiplica igualmente os alimentos, todos recebem o mesmo alimento. Irmão, nós estamos falando de 10 pessoas, de alimentar 100, 500, mas 5.000 diz Mateus, só os homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então pense quantas pessoas estavam ali, há quanto tempo estavam ali seguindo a Jesus, e agora findando o dia, no finalzinho da tarde, a noite chegando, Jesus manda as pessoas sentar, se acomodar ali na relva, na grama. Jesus já sabia o que ia fazer. Devemos ser gratos pelo alimento que se tem. E o exemplo maior vem de Jesus. Verso 11 diz assim: então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Jesus deu graças pelo alimento que foi encontrado ali. Irmãos, quantas vezes nós vamos dar graça ao Senhor pelo nosso alimento e pensamos, antes de dar graça já olhamos, às vezes murmuramos, às vezes não gostamos. Isso é um assunto muito sensível para os discípulos de Jesus. Isso é um assunto muito sensível para nós, porque quando trata-se de alimento é coisa séria e muito sensível. Há pessoas que dizem assim: você quer saber quem eu sou? É só me ver com fome. Já ouviu essa expressão? Tem pessoas que realmente se transformam só em imaginar que poderá comer atrasado. Se imaginar que vai faltar pão, pronto, aí acabou tudo. Na cabeça dele ou dela, o mundo se transformou, ele é outra pessoa. Irmãos, na multidão do conhecimento, nós vamos do conhecimento da palavra de Deus, nós vamos encontrar este gesto de gratidão com o que nós temos. Devemos sim agradecer a Deus o pão de cada dia e o pão que tivermos hoje. Não importa se você já esteve vivendo dias melhores do que hoje, se a mesa esteve muito mais farta que hoje, mas se um dia tiver pão e peixe só, este é o mesmo momento, este é a mesma intensidade,
Esta é a mesma gratidão que devemos ter com Deus, com nosso Pai. Todos comeram igual. E Jesus foi grato. Jesus também comeu e deu graças ao Pai. Amados irmãos, quando lemos Mateus capítulo 14, 19, Mateus detalha um pouco mais essa parte. Diz que Jesus ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos seus discípulos e estes à multidão. O mesmo alimento compartilhado. A mesma gratidão de sempre. Você percebe o quanto nos ensina esse texto? Quantas vezes nós convidamos alguém para comer juntos conosco e muitas vezes separamos as coisas melhores para aquele momento. Depois passamos a semana toda comendo coisas bem mais simples, mas naquele momento fizemos o nosso melhor, demos o nosso melhor. Qual é a mensagem que nós estamos passando quando fazemos isso? É preciso refletirmos sobre o que essa questão do alimento, a falta dele, traz para a nossa vida. Se isso mexe com as suas estruturas a ponto de você ficar desequilibrado emocionalmente e até espiritualmente, você precisa urgentemente olhar mais para esse texto. Olhar para a multiplicação do conhecimento que está acontecendo nessa multiplicação de alimento. A gratidão ela deve ser igual quando nós temos pão e peixe ou quando nós temos qualquer outro tipo de alimento. Jesus agradeceu ao Pai. Jesus foi o nosso exemplo maior. Às vezes, esse é um tema que nos recorda muitas coisas. Quantos de nós não já passamos por essa experiência quando na nossa infância olhamos para a mesa e dizemos assim: só isso, mãe? De novo essa comida, de novo? Não é? Nós crescemos, nos tornamos adultos, casamos e parece que esse conhecimento precisa ainda ser multiplicado. Não, hoje vamos fazer qualquer coisa para comer algo diferente. Já comemos isso durante toda a semana. Hoje vamos fazer algo diferente. A pergunta é, por quê? Será que a gratidão muda se o alimento se repete? Será que a maneira de estarmos diante de Deus, dizendo, obrigado, Pai, por tua provisão, muda se o alimento se repete? Dê graças. Devemos dar graças porque o alimento se repete, porque é alimento. Dê graças porque tem. Terceiro, na multiplicação não se desperdiça alimento. Jesus deu ordem aos seus discípulos, depois que todos comeram: vão e recolham o que sobrou. 12 cestos cheios de pedaços de pães sobraram. Jesus mandou recolher. Sabe por quê, irmãos? Não se desperdiça a bênção de Deus. Eu vou dizer uma coisa a vocês. É triste ouvir dizer que aqui, neste país, é um dos que mais desperdiça alimento. Eu sei que você já ouviu isso. E se você já trabalhou num restaurante, ou se você já teve conhecimento de alguém de restaurante, você vai entender por quê. Mas aqui realmente se estraga. Mas não é só aqui, por ser a América. Muitos vêm para esse país e trazem esse costume de seus países também. Aliás, nós fizemos uma reflexão na nossa casa, vamos encontrar que não só isso se desperdiça, mas muita coisa. Jesus ensinou, trouxe conhecimento para os seus discípulos e para aqueles que não é por causa da multiplicação, por causa de ter mais, de ter em abundância, que vai ser desperdiçado o que sobrou. Guarda o que sobrou,
porque não se desperdiça a bênção de Deus. Eu quero aplicar isso para a nossa vida. Eu quero aplicar esse conhecimento para a nossa vida diária. Eu peço muita atenção de você. A lição maior não estava no início do dia para aqueles discípulos, nem para a multidão. A lição maior estava para o final do dia, no momento da despedida deles para voltar para suas casas. Aquele foi o momento da grande lição. Amados irmãos, quando compartilhamos o que Deus já abençoou, jamais nos faltará. Posso ouvir um amém? Amém. O jovem tinha um lanche, 5 pães, 2 peixes, era o lanche dele. A Bíblia não diz que tamanho eram esses pães, mas 5 pães e 2 peixinhos. Ele podia dizer: é meu, eu trouxe de casa. Mais de 5 mil pessoas, vamos falar em 10 mil pessoas no lugar. Você tem ideia do que é isso? Apenas um jovem apareceu com aquele lanche. Podia guardar para si, podia negar a dizer que tinha. Mas os discípulos encontraram, certamente perguntaram: alguém trouxe alguma coisa aí? Jesus manda perguntar: alguém trouxe alguma coisa? Só Deus sabe o que pode ser feito com o que você tem, meu irmão. O jovem tinha aquele lanche foi posto diante de Jesus. Jesus abençoou, agradeceu ao Pai, e aquele lanche serviu para mais de 5 mil homens comer, sem contar as mulheres e as crianças. Pode imaginar a quantidade de pessoas que comeram. Depois que Deus abençoa algo que você tem e você precisa compartilhar isso com mais alguém, pare de ter dúvida em relação a isso. Não vai faltar para você. O que Deus abençoou, ninguém pode tirar. Ninguém. Ninguém é ninguém. Por isso, não tema em compartilhar o que você tem. Não tema em compartilhar a sua despensa com outras pessoas. A despensa está cheia, a despensa está mediana, não importa. Se for preciso compartilhar com alguém, principalmente o pão, compartilhe. Agradeça a Deus, peça a bênção de Deus, e o que Deus abençoou não lhe faltará. Quero compartilhar com você esta aplicação. Quero compartilhar com você também que é no deserto que aprendemos a confiar em Deus. Eu quero colocar na prática aqui para que vocês possam entender. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães, não apareceu assim muitos pães. Vamos pensar numa mesa ou num lugar. Eles estavam num lugar na relva. De repente não apareceu aquele monte de pão e peixe pulando e as pessoas pegando os peixes, não é? Os pedaços dos peixes, aquela multidão correndo e os pedaços, né? 5 mil pessoas com fome. Imagina esse quadro. Quando Jesus multiplicou, não apareceu assim de vez. O texto, ele é pedagógico. Mateus fala que eles estavam num deserto, se tratando de um lugar que não tinha onde conseguir pães assim facilmente. Estavam num lugar deserto de provisões. E quando Jesus faz o milagre, olha como Jesus faz o milagre. Perceba, irmão e irmã, como Jesus faz o milagre. Ele pega aquele lanche daquele jovem, ele leva os olhos aos céus, agradece ao Pai, entrega aos discípulos, diz: entregue para o povo. Entregue à multidão. Assim que quando os discípulos saiu com os pães ali, aqueles 5 pães, e na hora de partir o pão, na hora de entregar para cada um, ali acontecia a multiplicação. Quando ninguém mais pode imaginar o que possa acontecer. Cuidado, meu irmão. É no deserto que aprendemos a confiar em Deus. Cada um chegava ali, colocando a mão e vendo o outro que recebeu primeiro, e quando o pão vinha para esta mão, então ali acontecia a multiplicação. E ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pão. Quantas vezes queremos fugir dos momentos de provação?
Queremos fugir dos momentos do deserto. Queremos sim água em abundância, queremos os pastos verdejantes, queremos viver na abundância. Mas quando o deserto se aproxima, todos queremos fugir dele. Mas é lá no deserto, quando não tem nada, nem mesmo pão, que aprendemos a confiar em Deus. Quero dizer para você o seguinte, ler o versículo 5 e 6, algo muito interessante aqui. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Amados irmãos, Jesus tinha todas aquelas pessoas para pensar como iria alimentar. Cada um chegava com seus problemas, com as suas enfermidades. O texto diz que Jesus curou a todos os enfermos que ali estavam. Mas enquanto tudo isso acontecia no sistema macro, Jesus estava super interessado com o que havia no coração de Filipe. Enquanto aquela multiplicação acontecia, enquanto aquelas pessoas subiam no monte, sentavam-se, enquanto todos conversavam e se preocupavam com o que estava acontecendo, enquanto tudo acontecia ali, havia um homem ali no qual Jesus estava também muito interessado em curar: Filipe. Filipe precisava do conhecimento de Deus naquele momento. Filipe era um dos discípulos, estava acompanhando Jesus. Enquanto as pessoas viam o que estava acontecendo no exterior, Jesus sabia o que estava acontecendo no interior de Filipe. Por isso Jesus vai a ele. Eram 12, mas Jesus foi a Filipe perguntar: onde vamos conseguir comida para essa gente? E o texto diz que Jesus perguntou a ele, porque Jesus estava provando o conhecimento de Filipe, provando a fé de Filipe. Meus irmãos, Deus tem o mundo todo para cuidar. Deus tem todo o planeta para cuidar, todo o universo para cuidar. A Via Láctea, tudo que vocês conhecem de universo até hoje, Deus tem para cuidar. O sol todo dia está nascendo de manhã, se pondo à tardinha. As estrelas estão no céu cumprindo a sua missão. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: tudo isso está acontecendo. Bilhões de pessoas estão vivendo. Bilhões de pessoas saem de casas para trabalhar todos os dias. Bilhões de pessoas voltam para suas casas. Bilhões estão no supermercado comprando alimento. Tudo isso está acontecendo no mundo, mas saiba de uma coisa: Deus está totalmente interessado no que está acontecendo no seu coração. É como se você todos os dias recebesse essa mesma pergunta que Filipe recebeu: Filipe, o que vamos fazer? Essa pergunta tem norteado muita gente hoje em dia. O que vai acontecer com o mundo? Saiba, Deus está controlando todo o universo. Não está sem controle. Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Mas ainda assim, que tem tudo isso para administrar, tudo isso para coordenar. Deus está super interessado no que pensa a sua mente. Assim como foi com Filipe. Deus quer nos provar. E Ele usa o que está acontecendo ao nosso redor para provar a nossa fé. Assim como usou a multiplicação dos pães e peixes para provar o coração de Filipe, a mente de André e de tantos outros que estavam ali e que não estavam confiando na provisão. Irmãos, o mundo acontece. Estamos aqui agora e o mundo não para. Mas eu quero dizer uma coisa a você: Deus não descansa nem um só minuto de cuidar de nós e de se interessar por nós. Assim que não se sinta no meio da multidão, porque isso não é capaz de tirar você do foco de Deus. Assim como Jesus, com tantas coisas para fazer, pôde estar ali com Filipe e ajudá-lo na falta de fé, Ele está hoje aqui, ajudando-nos na nossa falta de fé.
no pouco que temos de conhecimento. Ao pensar na provisão, naquilo que Deus pode nos dar, daquilo que temos que desfrutar neste mundo, ao pensar sobre bilhões de pessoas que precisam se alimentar todos os dias, tanta coisa que você poderia agora maximizar, saiba, apesar de tudo isso, há um Deus Criador que está super interessado naquilo que você pensa a respeito disso. E sabe, ele disse a Filipe: Filipe, manda o povo sentar, traz o que vocês têm. E ele resolveu o problema. Concluindo, irmãos, a multiplicação de conhecimento é necessário, porque a nossa fome maior não deve ser de alimento, mas de conhecer a palavra de Deus. Conheço pessoas que dizem: eu quero cada dia aprender mais, porque cada vez que eu busco, eu tenho desejo de aprender, porque isto é a palavra de Deus. Isso aconteceu com a mulher samaritana, porque Jesus disse: aquele que conhecer esta palavra, isso se transforma numa fonte do interior que salta para a vida eterna. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, quanto mais conhecemos o que Ele é capaz de fazer, mais isso nos envolve, mais isso sacia a nossa fome de conhecimento. E nós precisamos saciar essa fome de conhecimento na multidão de alimento. Pense na multidão de conhecimento que estava sendo ali espalhado, compartilhado, a começar de Filipe, André, os discípulos e a multidão. Você tem fome de conhecimento? Quando você pensa sobre fome, será que isso é só de alimento? Que nesta noite, eu e você, possamos pensar sobre o quanto nós já temos conhecido da palavra de Deus, o quanto nós temos sido gratos pelo que temos, ao invés de nossos olhos, nosso trabalho, as forças que nós temos ser voltadas apenas para comprar aquilo que perece. Devemos colocar tudo o que temos e o que somos, investir em adquirir conhecimento espiritual, experiência com Deus, experiência na palavra de Deus. Sendo assim, quem sabe você vai dizer como a multidão: esse Jesus era o profeta que deveria vir. Oxalá que cada um de nós possamos dizer assim: Jesus é esse profeta que veio, já cumpriu a sua missão e que hoje pode nos garantir a vida eterna, porque Ele assim conquistou na cruz. Fale para o seu irmão que está do lado: você tem fome de conhecimento de Deus? Que você possa durante esta semana se alimentar da palavra de Deus, saciando essa sua fome espiritual. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Se Deus permitir, estaremos de volta no próximo domingo. Pai, te louvamos pelo privilégio de poder assim ser teus servos, filhos amados, comprados pelo sangue de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Acrescenta-nos a fé. Que durante esta semana, ó Pai, possamos refletir mais sobre a multidão de conhecimento da Tua Palavra e poder, através dela, saciar a nossa fome espiritual. Dá-nos a oportunidade de compartilhar com outras pessoas. E assim, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.